Olá, eu sou Gabriel Brunelli, eu autorizo a gravação e publicação da apresentação e eu vou apresentar sobre o trabalho Jogo Sério para Estímulo Multissensorial de Crianças com transtorno do espectro do autismo. Eu sou orientado pelo professor Marcelo. Bem, é, é, as crianças com transtorno do espectro autista, também chamado como TEA, encontram dificuldades ao realizar algumas atividades do dia a dia. E para auxiliar no desenvolvimento dessas crianças, existem terapias que utilizam da estimulação multissensorial para simular essas atividades e ajudá-las a lidar com essas situações apresentadas. O uso dos jogos sérios ativos, em conjunto com a tecnologia do chão interativo, pode ser um aliado no processo da estimulação multissensorial. Bem, o objetivo geral do trabalho é auxiliar no desenvolvimento da capacidade de gerenciar o estímulo multissensorial em pessoas com TEA por meio de um jogo digital ativo usando a tecnologia do chão interativo e que seja acessível para as instituições públicas. Bem, agora eu vou apresentar os conceitos fundamentais do trabalho, iniciando pelo conceito do TEA, que, segundo a Associação Psiquiátrica Americana, é caracterizado pelos déficits persistentes na comunicação social e interação social em vários contextos, incluindo a dificuldade na reciprocidade social, nas habilidades de desenvolvimento, manutenção e compreensão de relacionamentos, comportamentos comunicativos não verbais usados para interação social, além de dificuldades na comunicação social. Bem, agora falando um pouco mais sobre a estimulação multissensorial, que segundo Figueroa é uma modalidade popular de terapia especializada que se baseia nos princípios da integração multissensorial para estimular diretamente o sistema nervoso central da pessoa, favorecendo assim o desenvolvimento de processos como a atenção, memória e linguagem. Essas terapias normalmente podem ser realizadas com o uso de salas multissensoriais, que pode ser visto na imagem. Bem, um processo bastante utilizado também em terapias para TEA é a análise comportamental aplicada, que pode ser chamado como ABA, que é um processo de aplicar, às vezes, os princípios provisórios de comportamento para a melhoria de comportamentos específicos da pessoa, e simultaneamente avaliar se quaisquer mudanças observadas são de fato resultado do processo da aplicação desses princípios. Agora, na área computacional, né, temos que conceituar o que são jogos sérios. São jogos que são concebidos essencialmente com um objetivo específico e que ainda assim promovem a diversão ao jogador. E também os jogos ativos, ou exergames, que proporcionam ao jogador um modelo de interação baseado na movimentação física. Né? Não existe um controle, o controle é realizado através do movimento físico, né? Como pode ser visto na imagem. Também a questão tem que conceituar a tecnologia do chão interativo, que é uma projeção realizada no chão, onde as pessoas podem interagir ao andarem sobre a projeção. Né? Para capturar a interação entre o usuário e a projeção, normalmente são utilizados sensores ou câmeras, sendo webcams ou câmeras RGBD, como o Kinect. Também tem conceituar metodologias para game design de jogos sérios, que foi sugerida por Grimes, né, em 2018, que ele sugere um processo de design com o objetivo de promover a interação entre os usuários finais especialistas, que são os profissionais que farão uso do jogo sério como ferramenta, o usuário final aprendiz, que é o público-alvo do jogo sério, e a equipe técnica de desenvolvimento, que são aqueles responsáveis pelo desenvolvimento do projeto do jogo sério. Esse processo é formado pela junção das seguintes metodologias: molde, que foi proposto por Farias,
que é utilizado para desenvolver o level design do jogo. Também a metodologia PID, né, que é promovendo o envolvimento de especialistas de domínio, proposta por Roots, que é usado para colaborar com os profissionais da área, que é para desenvolver um jogo bem elaborado que realmente será utilizado pelos especialistas. E também o SEOC, que foi proposto por Schroeder, acho que a pronúncia está certa, que é usado para fazer a análise dos protótipos futuros. E também, devido ao público-alvo desse trabalho ser crianças com TEA na faixa dos 10 anos, também será utilizado a estrutura de desenvolvimento de jogos para crianças com TEA proposta por Alarcorn, guidelines do desenvolvimento de jogos sérios para crianças com TEA de Carlier, e também os guidelines de design de jogos sérios para crianças proposta por Valenza, com o objetivo de avaliar se esse jogo está realmente adequado para o público-alvo. Bem, agora vou falar um pouco sobre os trabalhos relacionados, né, que foi levantado 8 trabalhos, sendo alguns abordando jogos sérios com a tecnologia do chão interativo e outros jogos sérios para TEA. Né. Os trabalhos de Grombaek, Webb, Graf, Takahashi e Cornejo utilizam a tecnologia de chão interativo, porém os equipamentos que eles utilizam têm um custo muito elevado, sendo o menor custo o de Cornejo com um custo aproximado de R$ 4.500, e que utiliza apenas um projetor, um computador e um sensor Kinect. Porém, este sensor ele foi descontinuado pela Microsoft. Então, também um destaque dos trabalhos foi o trabalho de Takahashi et al., que ele foi o único que envolveu os especialistas durante o processo de desenvolvimento do projeto, através de um método de design chamado de Empathize, que é um processo de design que começa com a obtenção de uma visão empática de qual é o problema que pode ser resolvido através de reuniões com os professores e especialistas. Isso. E também os outros trabalhos envolveram especialistas, porém apenas após o desenvolvimento do primeiro protótipo, apenas para validá-los. Todos os trabalhos levantados, exceto o Grombaek, são trabalhos recentes, o que indica que é uma área em evolução. Bem, agora eu vou apresentar a proposta do jogo sério chamado Cartea, né, que foi desenvolvido através de diversas reuniões após a definição de um Game Design Document inicial, que é um GDD, e foi através de reuniões com aproximadamente 21 usuários finais especialistas, né? São psicólogos, professores, entre outros. E, em específico, teve uma reunião onde envolveu 4 UFAs, né, representando a população alvo, né, o público-alvo, acompanhado de um FE. O hardware que será utilizado pelo Cartea será o sistema de chão interativo que está sendo desenvolvido pelo mestrando André Bonetto no projeto Torre para crianças com transtorno do espectro autista, também chamado de TTE, que tem o objetivo de auxiliar no processamento sensorial de autistas, utilizando uma plataforma interativa de baixo custo e móvel provida de jogos sérios. Ele é composto por um projetor de vídeo, uma câmera webcam e um computador convencional. Por serem equipamentos convencionais, pode-se utilizar os equipamentos já disponíveis nas instituições,
Desta forma, ao reutilizar o equipamento, o custo final da plataforma TT é significativamente reduzido. Bem, qual que é o objetivo do jogo Carté? Ele tem o objetivo de auxiliar no desenvolvimento do processamento sensorial através da estimulação da concentração, atenção, coordenação motora e lateralidade do jogador. O tema surgiu através de uma sugestão feita durante uma reunião realizada com especialistas e tem como jogo de referência o jogo eletrônico Enduro, né, do Atari 2600. Bem, a mecânica do Cartea é a seguinte: ele faz uso do ambiente virtual projetado pelo TTE, e nesse ambiente é composto de uma pista, quer dizer, uma estrada com 3 pistas, e um carro que representa o jogador. A posição do jogador sobre o chão interativo determina a posição do jogador dentro do ambiente, do carro dentro do ambiente. O jogador deve mover apenas lateralmente entre as pistas, com o objetivo de capturar ou desviar de alvos e obstáculos, que são apresentados aleatoriamente entre as pistas. Caso o jogador saia da área determinada, o jogo é pausado. Bem, como que funciona a variação da dificuldade do Cartea? Cada mudança importante em relação aos objetivos sérios indica uma fase, e o Cartea ele possui 3 fases, com o objetivo de trabalhar a lateralidade do jogador, ou seja, o jogador deve se mover para o lado correto. A fase 1 possui apenas alvos, ou seja, o jogador deve passar por cima dos alvos, e caso ele perca alvo, ele não vai ser prejudicado, ele não ganhará pontos. Fase 2 possui apenas obstáculos, ou seja, o jogador deve desviar dos obstáculos, e caso ele colidir, ele não ganhará pontos. E a fase 3 possui ambos alvos e obstáculos, ou seja, ele deve passar por cima de alvos e desviar de obstáculos. Foi escolhida essa ordem, pois quando há presença de alvos e obstáculos, exige uma reação mais complexa do jogador. Cada fase possui 6 níveis que indicam pequena mudança em relação à dificuldade, tendo como variáveis o tempo de intervalo entre os objetos e a distância máxima entre os objetos. Bem, a pontuação será baseada em protocolos do ABA, pois, segundo o Warren, abordagens fundamentadas nesse protocolo resultaram em melhorias no desempenho cognitivo e habilidades em crianças autistas. A pontuação do jogo é acumulativa e de 2 ordens. A cada desafio correto, seja alvo coletado ou obstáculo desviado, ele ganha 10 pontos, valorizando assim o desempenho cognitivo. E a cada mudança de pista, o jogador ganha 5 pontos, valorizando assim o desempenho motor do jogador. Em nenhuma situação o jogador ele vai perder pontos. Bem, agora a transição entre os níveis e fases. Ela é realizada de acordo com o desempenho do jogador, seguindo a lógica da tabela. Mais de 75% da pontuação máxima do jogador, do nível, ele avança de nível. De 25% a 74% ele repete o nível, e abaixo de 25% ele retorna ao nível anterior. A pontuação máxima de cada nível é calculada através do número de objetos apresentados durante o jogo, que eu chamei de N, que é igual ao tempo máximo do nível, no caso agora 120 segundos, dividido pela variável TI, né, que é o tempo de intervalo do nível, vezes o valor do objetivo concluído com sucesso, que é 10, mais o valor do movimento, vezes a variável dm do nível. Né? Pode ver a fórmula assim, no final do slide. Bem, agora podemos ver as telas destinadas ao especialista, que são a tela de início e de cadastro, onde o especialista poderá selecionar o jogador, a fase e o nível que ele deseja. Lembrando que sempre que ele selecionar um jogador já cadastrado, a fase e o nível, a última fase e nível que ele jogou
será carregado automaticamente, assim salvando o progresso que ele já obteve. Bem, aí agora, durante o jogo, o profissional pode realizar alguns comandos para controlar o jogo. Esses comandos são, através da tecla H ou 1, para habilitar ou desabilitar o HUD, que é as informações no topo da imagem. Também a tecla S ou 2 para desabilitar ou habilitar o feedback sonoro. Também as teclas esquerda e direita, ou 4 e 5, para avançar, retroceder ou avançar o nível do jogo. E a tecla de espaço para pausar o jogo. Esses comandos foram requisitados pelos especialistas, pois pode ser que, em alguns casos, os elementos do HUD podem atrapalhar as crianças, causando distrações. O feedback sonoro também, em alguns casos, podem atrapalhar o jogador. E também os comandos para controle, né? Caso, eu preciso pausar o jogo, né? Então, realmente, ter um comando que ele possa pausar, não simplesmente ter que fechar o jogo para voltar para o início. E também a questão, o especialista julgou que o jogador já está entendendo bastante o jogo, então eu posso avançar o nível. Ao caso, não, ele está tendo muita dificuldade, vamos retroceder. E também o jogo ele gera 2 arquivos CSV, que são divididos na seguinte forma. Primeiro, os dados gerais, onde grava a identificação do jogador, as configurações utilizadas. Gabriel, tu vai ter que acelerar, porque já está extrapolando o tempo máximo Ok. aqui. Então, Tá. abrevia o finalzinho ali, só Sim, sim. fala as geral aí para a gente encaminhar. Ok. Gera 2 arquivos com dados gerais, gravando a identificação do jogador, configurações, a data, fase e nível atual por sessão e a quantidade de movimentos, alvos e obstáculos colididos e perdidos. E também o arquivo de dados detalhados, que grava data, hora, a pista atual e a pista do evento, a cada evento que que o jogo realizou, seja troca de pista, geração de objeto, entre outros. Também, agora para concluir, foi identificada a carência de um jogo sério voltado para crianças com TEA, para a qual é necessário considerar tanto os aspectos específicos ao desenvolvimento do jogo sério, quanto os fatores relacionados ao público-alvo, para que supram a necessidade do ponto de vista terapêutico. O GDD do jogo Cartea foi avaliado e aprovado pelos profissionais através das diversas reuniões do PID e pode ser iniciado o seu desenvolvimento. E, de acordo com o cronograma para o desenvolvimento do projeto, temos as seguintes etapas: desenvolver o Cartea usando a Game Engine Unity e também a tecnologia de visão computacional, avaliar com os especialistas os protótipos criados e, por último, a escrita da segunda fase do TCC. É isso. Obrigado.